Antes de mais, gostaria de desejar um bom ano a todos os seus deputados, extensivo também a todos os colaboradores desta Assembleia. Gostaria de saudar este voto do Partido Comunista Português, que é um voto que talvez alguns dos seus deputados não saibam. Este voto, ou esta proposta, é uma proposta repetida, porque o próprio Partido Comunista, em sede de orçamento, e o próprio CDS, em sede de orçamento regional, o último orçamento regional, já a tinha proposto. Portanto, foi apresentada como proposta de alteração ao orçamento e foi apresentada antes ainda como projeto de decreto legislativo. E, como sabem, essa proposta foi rejeitada em sede de segunda comissão parlamentar com os votos do PSD. Portanto, é presumível que esta proposta de revalorização do trabalho dos enfermeiros e dos médicos seja hoje rejeitada pelo PSD. Mas convém perceber um bocadinho em pormenor e talvez fazer uma evolução histórica do que é que está aqui de facto a ser discutido. Penso que alguns dos seus deputados, a maioria, lembra-se que houve uma situação de conflito laboral na área médica em 1999, quando houve uma greve sindical que durou muito tempo e criou um clima de crispação muito grande na sociedade portuguesa, da qual a resolução, a famosa greve contínua, da qual teve resoluções diferentes na região autónoma da Madeira e dos Açores e no Serviço de Saúde do continente. Enquanto no continente, no Serviço Nacional de Saúde, a greve foi suspensa, na região, o Governo Regional chegou a um acordo com os sindicatos e a greve foi efetivamente cancelada. E seguiu-se um período de relativa acalmia nas relações laborais no Serviço Regional de Saúde, que, grosso modo, durou do ano 2000 até 2007. Basicamente, 2 mandatos de 4 anos. E esta situação traduziu-se exatamente nessas 2 normas que hoje são aqui trazidas. Uma norma de um subsídio de fixação de médicos na região autónoma da Madeira, ponto número 1, e ponto número 2, a existência de um pagamento nas horas extraordinárias com um valor acrescido. E estas 2 normas tiveram implicações muito grandes no Serviço Regional de Saúde. Primeiro, porque nos 5 anos anteriores à existência dessa norma, o número de jovens médicos a iniciar a especialidade médica rondava os 5,5 médicos em média por ano. Ou seja, 5 ou 6 médicos por ano que iniciavam a sua especialidade na região autónoma da Madeira. Mas, nos 5 anos depois, esse número passou de 5 para 27. Houve claramente aqui um incentivo à fixação de médicos. E este incentivo era pago com um valor pecuniário de igual importância a todos os médicos, desde o mais novo e mais inexperiente ao mais diferenciado. Isto poderia significar pouco para um diretor de serviço, mas para um jovem médico significava muito. E, portanto, houve aqui um claro estímulo na altura do Governo Regional para que as carências fossem resolvidas. Após a vinda da Troika, este incentivo desapareceu por iniciativa também do Governo Regional do Dr. Alberto João Jardim e foi suspenso em 2012. O que está aqui em questão nesta proposta do PCP, tal como estava na proposta do CDS em sede de orçamento regional, era repor os incentivos existentes no período pré-Troika, pré-PAEF. Propostas essas, como sabem, foram rejeitadas em sede de orçamento, que talvez, na minha opinião e na opinião do CDS, seja o local ideal para serem colocadas, porque, obviamente, tinha que haver uma orçamentação em sede de orçamento para esta medida ser aplicada.
E tivemos, então, durante o ano 2000 ou do ano 2007, um clima, grosso modo, de calmia, de colaboração, de melhoria de cuidados assistenciais, não só por existência de recursos humanos novos e motivados, por esses incentivos, mas também a existência de um clima de qualidade. Não só, como sabem, havia um programa de qualidade em funcionamento no Serviço Regional de Saúde que estimulou a melhoria dos cuidados assistenciais. Bem, mas esse clima de serenidade acabou no ano 2008, como sabem, com as alterações profundas que foram feitas no Serviço Regional de Saúde. Lembro um responsável ter falado que, não há muito tempo, havia mais de 50 processos de inquirição disciplinar a médicos no Serviço Regional de Saúde, que isso significa qualquer coisa como cerca de 15 a 20% de todos os profissionais estavam com processos de inquirição disciplinar. E isto, obviamente, tem a ver com a prestação desses mesmos profissionais. E quando questionados sobre porque é que existiam esses processos de inquirição disciplinar, seria lógico que fossem processos ou por má prática médica, ou por incumprimento de horário, ou incumprimento de funções. Mas no caso não eram. E mais de 90% das situações eram situações de desobediência à hierarquia. O que é complexo ter 15 a 20% dos profissionais ao longo de vários anos serem abrangidos por esses processos de inquirição por desobediência à hierarquia. E quando falamos em motivar os profissionais, não podemos reduzir essa mesma motivação à remuneração. Estes assuntos são igualmente importantes e são motivos que estão na origem do abandono de muitos profissionais do Serviço Regional de Saúde. Até porque, relativamente à remuneração, há uma coisa importante a dizer. A remuneração dos profissionais no Serviço Regional de Saúde é, infelizmente, altamente assimétrica. Enquanto a generalidade dos médicos, em especial os jovens médicos, tem a remuneração base que deriva unicamente daquela existente nas tabelas salariais nacionais, para quem está na função pública em 35 horas, como sabem, são 1.800 euros brutos, 2.700 euros brutos para aqueles que estão em regime de contrato privado. E a esmagadora maioria dos profissionais do Serviço Regional de Saúde só tem estas remunerações. Mas existe pouco mais de uma dúzia de profissionais, como referiu um responsável em tempos, tinham remunerações cerca de 10 vezes superiores, ou seja, na ordem dos 18.000 euros. E esta razão é um dos pontos mais complexos na gestão do Serviço Regional de Saúde. Não é possível ter uma percentagem muito pequena de profissionais com estas remunerações e ter a esmagadora maioria dos profissionais, dos médicos, com remunerações muito baixas. Portanto, há aqui claramente duas iniciativas que são necessárias. Criar um sentido de justiça nas remunerações, que derivam diretamente das horas extraordinárias, e criar um regime de paz laboral no Serviço Regional de Saúde. Portanto, queria deixar aqui a vontade expressa do CDS em que não há uma política de saúde eficaz sem estes dois pilares fundamentais. A pacificação do Serviço Regional de Saúde, mudando as práticas existentes até ao momento, que são práticas, grosso modo, têm cerca de meia dúzia de anos, e criar incentivos que sejam justos e equilibrados para a fixação de médicos e para a contratação de novos enfermeiros. Foi aqui referido a questão da formação profissional. Bem, o Serviço Regional de Saúde presta formação
aos profissionais exclusivamente na área do trauma. Nas restantes áreas, que representam mais de 90% das áreas de atuação médica, não há formação específica para os médicos estagiários. E essa formação sai exclusivamente do bolso dos profissionais. O contrato coletivo do Serviço Regional de Saúde prevê uma verba de 2% a 3% para formação, mas essa verba nunca foi efetivada. Ou seja, os profissionais que queiram fazer um curso, ou assistir a um congresso, ou participar numa conferência, mesmo que o seu trabalho seja aceito como trabalho dessa conferência ou desse congresso, tem que pagar a inscrição no congresso, já nem falo das viagens, a inscrição no congresso do seu próprio bolso. E, portanto, há aqui muito trabalho a fazer para que estes problemas sejam efetivamente resolvidos. Gostaria de compartilhar com Vossas Excelências o desânimo que o CDS tem tido relativamente a esta política governativa da atual legislatura na área da saúde. Não tem havido uma mensagem, e isto é importante, Srs. Deputados, uma mensagem de que o Governo... Sr. Deputado, eu compreendo a sua inquietação com essa situação do Serviço Regional de Saúde, mas devo de lembrar, Sr. Deputado, um facto muito importante. Sr. Deputado João Paulo Marques, ainda há poucos meses, não sei se o Sr. Deputado se lembra, mas se não se lembrar, eu posso recordá-lo, Sr. João Paulo Marques, que todos os diretores de serviço do Serviço Regional de Saúde se demitiram, Sr. Deputado. Sabe disso, Sr. Deputado? Não. Como é óbvio. E esta falta de consideração do grupo parlamentar do PSD para as questões da saúde não fica só restrita a esta Assembleia. Sr. Deputado, as pessoas lá fora sabem qual é o vosso comportamento. Sabem a forma pouco respeituosa com que tratam os profissionais de saúde. E dou-lhe um exemplo, Sr. Deputado. Houve em tempos um colega médico, Dr. Duarte, dos cuidados intensivos, que fez um post que foi altamente comentado, inclusive na comunicação social. O Dr. Duarte foi convocado a pedido dos deputados da oposição para vir a esta mesma casa efetuar, de facto, as suas declarações e dizer o que é que se passava no Serviço Regional de Saúde. O que é que o Sr. Deputado fez, como líder da bancada do PSD, a essa iniciativa? Rejeitou. Aliás, aprovou e rejeitou a seguir. Como é óbvio, o Sr. Deputado é responsável pelo Partido Social Democrata. E, portanto, estas desconsiderações são sistemáticas e dão uma mensagem errada aos profissionais do Serviço Regional de Saúde. Está na hora de mudar o rumo, de mudar o chip e serem mais comunicadores e dar uma mensagem diferente aos profissionais que estão a trabalhar. Como é óbvio. Obrigado.